Oi, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Química para Vestibulando e o assunto da aula de hoje é sobre a diferença entre os alcenos dos alcadienos. Antes de eu te falar a diferença entre esses dois hidrocarbonetos, primeiro a gente precisa saber a definição de hidrocarboneto. Bom, como o próprio nome já diz, hidro vem de hidrogênio e carboneto vem de carbono. Então, os hidrocarbonetos são aqueles compostos orgânicos que são formados por apenas carbono e hidrogênio. Os hidrocarbonetos podem ser classificados como alcanos, alcenos e alcinos. Bom, para você assistir essa aula completa, é só clicar aqui no card que está aparecendo aqui na sua tela. Bom, os alcanos são aqueles hidrocarbonetos que possuem apenas ligações simples entre os seus átomos de carbono. Um exemplo, eu tenho aqui um alcano com 2 átomos de carbono e a ligação entre esses átomos de carbono é uma ligação simples. Então, um exemplo de alcano é o etano. Então, o etano pode ser utilizado como aditivo em combustíveis como a gasolina. Os alcenos são aqueles hidrocarbonetos que possuem uma ligação dupla entre os seus átomos de carbono. Bom, um exemplo, eu tenho aqui o etileno e ele é um alceno com 2 átomos de carbono e entre os seus átomos de carbono ele apresenta uma ligação dupla. Bom, o alceno ele pode ser utilizado como anestésico em intervenções cirúrgicas. Já os alcinos são aqueles hidrocarbonetos que possuem uma ligação tripla entre os seus átomos de carbono. Um exemplo de alcino é o acetileno. O acetileno é formado por 2 átomos de carbono e entre esses átomos de carbono ele possui uma ligação tripla. Bom, o acetileno ele pode ser utilizado como matéria-prima na fabricação de explosivos, solventes e plásticos. Os alcadienos são aqueles hidrocarbonetos que possuem 2 ligações duplas entre os seus átomos de carbono. Então eu tenho aqui um exemplo de alcadieno, que é o propadieno. Então, o propadieno possui 3 átomos de carbono em sua estrutura e 2 ligações duplas entre os seus átomos de carbono. Então, o propadieno ele é mais conhecido como aleno e é utilizado como combustível para soldagem. Agora a gente vai falar sobre a diferença dos alcenos e dos alcadienos. Bom, os alcenos são aqueles hidrocarbonetos que possuem apenas uma ligação entre os seus átomos de carbono. Já os alcadienos são aqueles hidrocarbonetos que possuem 2 ligações entre os seus átomos de carbono. Agora a gente vai ver como fazer a nomenclatura dos alcenos e dos alcadienos não ramificados. Para fazer a nomenclatura dos hidrocarbonetos ramificados é um pouco diferente da nomenclatura dos hidrocarbonetos não ramificados, mas também não foge muito ao que a gente vai ver aqui hoje. Bom, o primeiro passo para a gente fazer a nomenclatura dos hidrocarbonetos, a gente precisa saber verificar o número de carbono que tem naquele hidrocarboneto. Para um átomo de carbono, eu vou utilizar o radical MET. Para 2 átomos de carbono, o ET, 3 prop e 4 but. Bom, no nosso exemplo aqui, a gente tem um hidrocarboneto com 3 átomos de carbono. Para isso, a gente vai utilizar o radical prop. O segundo passo é analisar o tipo de ligação que tem naquele hidrocarboneto. Para os alcanos, a gente vai ter somente ligação simples entre os átomos de carbono. Se for um alcano, você vai colocar AN. Se for um alceno, que é aquele hidrocarboneto que possui uma ligação dupla entre os átomos de carbono,
eu vou colocar o EN. Para um alcino, né, que são aqueles hidrocarbonetos que possuem uma tripla ligação entre os átomos de carbono, eu vou utilizar IN. E os alcadienos, que são aqueles hidrocarbonetos que possuem duas ligações duplas entre os átomos de carbono, eu vou utilizar DIEN. Por que DIEN? Porque Di indica que aquele hidrocarboneto possui duas ligações duplas. Então, nesse caso aqui, eu tenho um hidrocarboneto que possui apenas uma ligação dupla. Então, eu tenho um alceno. Então, eu vou utilizar EN. Já a terminação, eu coloco a letra O, porque o hidrocarboneto termina com a letra O. E eu preciso também indicar em qual carbono que está a ligação dupla. Nesse caso aqui, né, tanto se a ligação tiver aqui ou aqui, eu vou colocar o número 1, porque a dupla ligação é sempre, eu vou sempre buscar o menor número, né, para colocar a dupla ligação. Se eu não quiser colocar esse 1, também não precisa, porque aqui sempre vai ser a dupla ligação no carbono, no primeiro carbono. Outro exemplo, eu tenho aqui um hidrocarboneto, né, com 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Então, o primeiro passo é ver a quantidade de carbono naquele hidrocarboneto. Então, como eu tenho 4 átomos de carbono, eu vou utilizar o radical but. O segundo passo é ver o tipo de ligação, né, que tem naquele hidrocarboneto. Então, aqui eu tenho um hidrocarboneto que tem apenas uma ligação dupla. Então, eu sei que esse hidrocarboneto é o alceno. Então, eu vou utilizar o EN. Já a terminação, eu vou colocar a letra O, porque é a terminação da palavra hidrocarboneto. Mas vai ser o buteno, porém, nesse hidrocarboneto, eu preciso indicar o número que está, né, o carbono que está a ligação dupla. Então, se eu contar daqui, ó, 1, 2, então eu sei que a dupla ligação vai estar no carbono 2. Se eu contar de trás para frente, eu também sei que a dupla ligação vai estar no carbono 2, 1, 2. Então, eu vou ter a nomenclatura desse composto como 2-buteno. Esse 2 indica que a dupla ligação está no segundo carbono. Outro exemplo, eu tenho aqui um hidrocarboneto que contém 5 átomos de carbono. Então, para o número de carbono igual a 5, eu vou usar o radical pente. Depois eu vou ver o tipo de ligação que tem no meu hidrocarboneto. Então, nesse caso aqui, eu tenho um hidrocarboneto que possui duas ligações duplas. Então, eu tenho um alcadieno, porque o alcadieno é aquele hidrocarboneto que possui duas ligações duplas entre os átomos de carbono. Para eu colocar o dien, eu preciso colocar a letra A, para não ficar tendo o encontro de duas consoantes. Então, eu coloco o penta, o dien e a terminação O, que é a terminação da palavra hidrocarboneto, né? Então, eu vou ter um pentadieno. Depois que eu fiz a nomenclatura, agora eu vou ter que identificar onde estão as duas ligações duplas, né, desse hidrocarboneto. Então, nesse caso aqui, a ligação dupla sempre vai estar no carbono que tem o menor número. Então, eu tenho aqui a dupla ligação no primeiro carbono e no segundo carbono. Então, eu vou ter aqui 1,2 pentadieno. Então, esse 1,2, né, 1,2,
quer dizer que as duas ligações estão no carbono 1 e no carbono 2. Se eu contasse o número de carbono, né, dessa cadeia carbônica de trás para frente, então eu ia ter 1, 2, 3. Então 3 é maior do que 1. Então por isso que eu coloco o carbono 1 e 2, que estão, né, as duplas ligações. Último exemplo, eu tenho aqui um hidrocarboneto que possui também 5 átomos de carbono, então eu vou utilizar o radical pente. E agora eu vou verificar o tipo de ligação que tenho nesse hidrocarboneto. Então eu tenho aqui um hidrocarboneto com 2 ligações duplas entre os átomos de carbono. Então eu vou utilizar o dien. Como a gente já viu no exemplo anterior, eu tenho que colocar uma vogal aqui para eu não ter 2 consoantes juntas. Então eu vou colocar a letra A e o dien. E a terminação O, porque a terminação do hidrocarboneto, né, termina, né, com a vogal O. Então eu vou ter um pentadieno também. Porém, nesse hidrocarboneto, né, a dupla ligação, as duplas ligações estão localizados em carbonos diferentes do que estavam no exemplo anterior. Então aqui eu tenho, ó, se eu conto o número de carbono da esquerda para a direita, eu vou ter 1, 2. Então aqui esse átomo de carbono vai ter a dupla ligação no carbono 2 e a segunda ligação dupla vai ter no carbono aqui 3, 4. Porém, se eu contar da direita para a esquerda, eu vou ter aqui a dupla ligação no carbono 1 e depois eu vou ter 1, 2, 3 no carbono 3. Então 1 e 3 é menor do que 2 e 4. Então, nesse caso, a nomenclatura, a dupla ligação vai ser 1,3 pentadieno. Essa foi a aula de hoje, espero que tenha gostado. Se você gostou, deixe o seu gostei embaixo do vídeo. Também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para você receber todas as notificações do canal. E até a próxima aula. Tchau!